Sim, Deus Todo-Poderoso, Deus amado, Senhor do céu e da terra. Nesse momento, Pai, nós queremos, Pai, buscar obediência em Ti, porque Tu és o nosso Deus. Mas nós queremos, Pai, obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa os meus apoiadores, pessoas que me apoiam por esse Brasil, porque aqui eu estou pregando o Evangelho na minha casa. Nesse vídeo que eu vou colocar no canal, que vai subir, que as pessoas venham entender o exemplo da família dos recabitas, os filhos de Recabe, os filhos, os descendentes de Recabe, os filhos de Jonadab, meu Deus, Deus amado. Jeremias capítulo 35, Deus deu uma ordem para Jeremias. E os recabitas, Jeremias está aqui, Jeremias e os recabitas. Então, o que é que diz assim? Quando Joaquim, filho de Josias, era rei de Judá, o Senhor Deus me disse: Jeremias, vá procurar a família dos recabitas e fale com eles. Depois leve-os a uma das salas do templo e lhe ofereça vinho. Então eu fui buscar os recabitas e levei a família inteira ao templo. Jazanias, filho de outro Jeremias, que era filho de Abazanias, e todos os seus irmãos e filhos, eu os levei até a sala dos seguidores do profeta Anã, homem de Deus. Vamos um dia conhecer esse profeta aqui que passou, homem de Deus, está aqui. A sala dele era no templo de Salomão. Anã era filho de Gigadalias. Esta sala ficava perto da sala dos oficiais e em cima da de Maceias, filho de Salum, importante oficial do templo. Esse Salum, nós sabemos que esse cara era um cara oficial do templo, né? Depois coloquei diante dos recabitas jarra cheia de vinho. Preste atenção, irmãos. Hoje nas igrejas, eu já digo todas as igrejas, porque o homem é pecador, bom é Deus. Você colocar vinho num jantar, vai sair todo mundo chapado, filho. Vai sair todo mundo chapado, mas essa família aqui tem exemplo, os filhos de Jonadab, os descendentes de Recabe, eles têm referência. Olha só que coisas, recabitas, jarras cheias de vinho e copos, e disse: tome um pouco de vinho. Jeremias, obedecendo a Deus, levou a sala lá do profeta, mas eles, quando Jeremias mandou eles tomar vinho, mas eles responderam: nós não bebemos vinho, pois o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, deu a seguinte ordem: nunca bebam vinho. Meu pai dizia: não fume, não bebam, mas papai fumava, o problema era esse. Papai não era um exemplo nessa área. Agora, papai não era cachaceiro, isso aí era uma coisa boa do meu pai, mas fumava e ficava ali no bebedouro, a gente dando água a gado lá do Sacaibá. Ah, não fume, eu estou me matando, dizendo, não tinha espelho para nós, né? Então, não bebam vinho, nem vocês, nem os seus descendentes, não era para beber vinho. Jonadab diz: vocês não podem beber vinho, não bebam. Não construam casas. Eu não entendo como é que é as coisas. Também não podiam construir casas. Eles iam ter que morar em barracas, como se fosse queneus, os nômades. Também os ciganos moram em barracas, né?
construam casas, não construam casa, nem cultive a terra. Não façam nem comprem plantações de uva, porque da uva sai o vinho, era para não correr o risco deles beber vinho. Não tenham lugar certo para morar, também não tinham. Os queneus eram nômades, esse pessoal receberam uma recompensa de Deus. Morem em barracas a vida toda, para que assim vivam muito tempo nesta terra. Olha só, Jeremias assim falando. E nós temos obedecido a todas as ordens do nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem as nossas esposas. As esposas não gostavam de tomar todinho, né? Nossas esposas, nem os nossos filhos e filhas. Oh, que família abençoada, irmão. Aqui em casa ninguém bebe nada. Glória a Deus aqui, porque a gente tem o exemplo, eu, Raimundo, a Esté, o Júnior, ninguém bebe nada aqui. Glória a Deus, aqui a gente só bebe água. Glória a Jesus. Então aqui diz o seguinte, meus irmãos. Não construam casas. Também não era para construir casa, porque tinham que morar em barracas, né? Para morar, não construam casas para morar, moramos em barracas. Não temos plantações de uva, nem terras, nem sementes. Temos obedecido a tudo que o nosso antepassado Jonadab ordenou. Mas quando o rei Nabucodonosor, aqui vai entrar quando ele invadiu o país, Nabucodonosor da Babilônia invadiu o país, resolvemos vir a Jerusalém para fugir dos exércitos babilônicos. Coitados, eram nômades, eram os queneus, né? E sírios. Nós tínhamos que fugir, viemos para cá, eles contando lá na audiência. É por isso que estamos vivendo aqui. Então, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandou que eu fosse dizer o seguinte ao povo de Judá e de Jerusalém. Eu, Senhor, pergunto por que vocês não querem me ouvir nem obedecer às minhas ordens. Os descendentes de Jonadab têm obedecido à sua ordem de não beber vinho, e até hoje nenhum deles bebe, pois todos obedecem ao mandamento que ele deu. Mas eu sempre tenho falado a vocês e vocês não têm me obedecido. Meus queridos, vocês leiam o capítulo 35 de Jeremias, você vai ver, Deus mandou repreender, está vendo o exemplo dos recabitas. Nós somos criados na igreja, nós temos a Bíblia e desobedecemos, que acolá está fazendo coisa errada, não é só na bebida, é no furto, é na mentira, na enganação, compra e não paga, é o que muitos crentes faz hoje, sabe, meus irmãos? E os queneus, aqueles recabitas, eles obedeceram a Deus em tudo aquele pessoal obedecia os seus pais. Jonadab disse, vocês têm que fazer tudo isso. Eles estavam fazendo mais de 200 ou 300 anos, eles vinham obedecendo. E nós, o povo de Israel, saiu do Egito, enfrentou o deserto para ganhar uma terra que não plantaram, que não fizeram nenhum planejamento, receberam roças prontas, plantações, receberam cidades muradas para morar. Deus conquistou tudo aquilo para eles. E quando eles estão no bem bom, no melhor, se esquece de Deus, irmãos. Mas no fim desse capítulo, eu vou deixar a palavra final, mas eu quero que vocês leiam a Bíblia. É triste crente que não lê a Bíblia. Tem crente que não sabe nem um livro da Bíblia, não sabe nada, não conhece quem foi recabitas. Estude quem foram os recabitas, os filhos de Recabe. Jonadab deixou essa ordem. Então, por fim,
Por isso eu, o Senhor, no versículo 19, eu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, prometo que Jonadab, filho de Recabe, terá sempre um descendente homem para me servir. Viu que foi que ganharam? Levitas, passaram a ser levitas na casa do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Famílias de recabitas, meu Deus. Que exemplo, Pai. Não eram parentes dos reis de Israel, rei de Judá, da família real, não tinha parentesco. Eram queneus, eram pessoas. Veja bem, Jonadab, a única coisa que ele fez foi ajudar Jeú a eliminar os descendentes de Acabe e de Jezabel. Jonadab foi lá e ajudou fazer tudo aquilo, destruir o templo lá do Dagon, o templo do Deus, do Deus Baal. Ele destruiu tudo, passou a servir, ser útil, foi ajudar Jeú a eliminar, porque mataram aquele moço da vinha, o Nabote. Ali, meu Deus, veja que situação, Deus poderoso, que exemplo de família. Nós podíamos ser igual os recabitas, mas não somos, meu Pai. A gente desobedece, está na igreja, está lendo a Bíblia, faz tudo, até dá uma oferta, dá um dízimo, faz tudo, trabalha na obra, mas está desobedecendo, caindo no descaso, caindo em adultério, em fornicação, em maldições. Meu Deus, se isso acontece é porque não tem obediência, mas os filhos de Recabe, os filhos de Jonadab obedeceram. Quanto tempo eles não iam plantar nada, não estavam plantando, não moravam em casa, não tinha lugar certo. Em nome de Jesus, meu Pai, sendo uma situação difícil de cumprir, mas eles cumpriram. Os filhos de Jonadab cumpriram. E nós vamos cumprir, Pai, fazer por onde obedecer, meu Pai. Em nome de Jesus, esse dia, abençoa meus apoiadores, meus mantenedores do canal. Abençoa, Pai, e essas pessoas possam, meu Deus, contribuir cada dia mais para esse canal, com sua ajuda, com sua oferta, com seu dízimo, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.